Olá, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo nessa live das 18 horas e 30 minutinhos. Muito bom, gente. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Deus abençoe seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Muito bem, gente, vamos meditar numa palavra aqui, depois nós vamos profetizar os Salmos 91, né? Estamos nessa oração aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 1, Paulo vai falar da identidade espiritual dele. E a importância da gente entender esse assunto. Qual a nossa identidade espiritual? Paulo está dizendo assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. 1 Coríntios 1:1. Aqui Paulo está falando da identidade dele, espiritual, chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus. Mas vamos primeiro entender melhor sobre identidade, porque o que primeiro a gente compreende é a identidade humana, né? Aquilo que é, talvez, as duas coisas que as pessoas mais vivem, a sua identidade que eles mais vivem. A sua identidade física e a sua identidade de alma. Por quê? O seu nascimento físico tem uma identidade, né? O registro geral. Todo mundo que nasce fisicamente, ele acaba fazendo uma identidade física, porque onde fisicamente você está, você tem um modelo comparativo, né? Seus documentos partem a partir, né, do seu registro de nascimento físico, e depois do seu registro geral, sua identidade. Ali vão seus dados, vão te identificando como pessoa. E também vão te identificando os outros registros físicos, como o CPF, vão identificando o que você vai fazendo nessa vida, né? Sua identidade. Então os registros, ou os não registros, né? Tipo assim, se você descumpriu alguma coisa da lei, vai lá ter um registro dentro da sua identidade, né? Se você for condenado em alguma coisa, fica registrado isso. A sua alma é o seu saber. O que são as coisas que formam a sua alma? Atributos. A sua alma é composta de desejo, de vontade, do intelecto, do saber, do registro de conhecimento, né? Isso te identifica como uma pessoa, como um ser humano, né? Capaz de ser diferente dos outros animais. Então, agora, nós precisamos compreender, e talvez aí que a grande maioria não compreende, é a sua chamada espiritual. Todo mundo vive de uma forma, mal ou bem, dentro do seu corpo físico e da sua alma. Todo mundo vive. Agora é interessante como que a grande maioria das pessoas não desperta para a sua vida espiritual. E isso também inclui os cristãos. Muitas pessoas no nosso ministério, uma pergunta que se resume mais ou menos assim: pastor, o que eu sou? Depois de fazer tudo o que eu faço dentro da religião, das práticas religiosas, mas eu não me entendo ainda o que eu sou. Qual é a minha função, o que Deus quer comigo, o que realmente eu faço? Eu sou um bom crente, vou na igreja, mas o que eu sou? Qual é a minha função espiritual? E é interessante que o nosso nascimento espiritual ele se dá em Cristo Jesus, né? Olha o que diz Romanos 8:29.
Por isso que nós precisamos, para nascer espiritualmente, ter uma experiência com Cristo Jesus. Romanos 8:29 diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus veio a esse mundo, nasceu fisicamente, mas Jesus, ainda que ele teve muito conhecimento aos 12 anos de idade, ainda quando criança, ele tinha conhecimento de as pessoas, os sacerdotes do templo, se admirarem dele. Mas Jesus só entrou no seu chamado espiritual quando ele teve 30 anos de idade, por volta de 30 anos que ele foi, recebeu uma porção do Espírito, foi batizado. Então a gente precisa compreender também que o nosso nascimento espiritual se dá a partir de uma experiência com Cristo. Porque ele é o primeiro, ele é o primogênito de muitos que seriam igual a ele. E aí a gente vê que Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo no Jordão, a partir dessa experiência com o Espírito Santo, ele começou a exercer a função espiritual. E nós não somos diferentes. Se Jesus é o primogênito, ele é o primeiro. Por isso que nós não vamos entender, compreender nada racionalmente. Nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos dessa experiência. Não tem como ser diferente. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que é muito comum pessoas se despertarem dentro da vocação espiritual através de uma experiência com o Espírito Santo, ou numa vigília de oração, ou quando é batizado no Espírito Santo, ou debaixo de uma atmosfera, de uma unção do Espírito Santo num culto, numa pregação, ou através de um sonho que Deus dá, alguma coisa que movimente o mundo espiritual da pessoa. E aí a gente precisa conhecer qual é a nossa vocação. Por quê? Porque quando eu entendo a minha vocação, eu preciso crescer dentro daquilo que eu fui vocacionado, daquilo que eu fui chamado. Vocação está muito ligada a chamado. E nós, queridos, entendemos tão pouco sobre vocação, mas tão pouco que nem no mundo natural nós trabalhamos por vocação. Note que no mundo natural as pessoas têm uma vocação para fazer alguma coisa. E hoje, até os pais trabalham errado em cima da vocação dos filhos. Muitos pais querem que os filhos sejam médicos, ainda não são vocacionados para isso. Mas porque a medicina é uma boa profissão, dá um bom dinheiro, então hoje nós temos maus médicos exatamente por isso. E assim maus engenheiros. Por que as pessoas não foram vocacionadas? Muitos acabam desistindo daquela profissão, porque ele não é vocacionado naquilo. Agora, se nem no mundo natural nós entendemos, quanto no mundo espiritual, aí é que é o erro maior. A grande parte dos líderes não ensina a pessoa a crescer na vocação. Existe, às vezes, um sistema religioso ativista que faz as pessoas estarem debaixo daquele sistema, mas não treina a vocação delas. Não treina no que elas foram chamados dentro do corpo de Cristo para fazer. E você está comigo nessa live ao vivo aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você realmente se sente completo em relação à sua chamada espiritual? Talvez essa pergunta não desperte em você hoje, talvez desperte em você. Mas um dia você vai ter que chegar em confrontar com essa pergunta. Você se sente realizado espiritualmente no que você faz? É sua chamada? É sua função no corpo? Você se sente com completude de vida, com alegria de vida no que você faz?
É interessante isso, é uma pergunta, né? Que Deus nos dá. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque dentro do chamado de Deus, nós vamos operar nos dons. Perdão. Nós vamos operar nos dons. E você não é um dom. Você é uma pessoa. Por exemplo, a gente precisa entender isso muito bem. Eu sou um pregador. Esse é o dom que Deus me deu. Mas eu não sou um pregador. Eu tenho o dom de pregador. Eu sou Irineu Grubert, uma pessoa. Com a experiência de nascer de novo, então dentro do meu espírito, Deus me dá dons. Os dons que Deus te deu é para servir. É para você servir outros. E de forma também correta. Muitas pessoas se esquecem de que são pessoas. Muitas pessoas, outras, são dois extremos. Aqueles que afundam dentro de um dom e se esquecem da sua pessoalidade. Às vezes são bons pregadores, são bons pastores, mas não são bons maridos, bons pais. E nós precisamos entender o seguinte: o dom que Deus nos dá, eu não sou o dom. Eu tenho um dom de Deus, ele é irrevogável, ou seja, se eu ativar ou não ativar ele, Deus já me deu. Mas esse dom Deus me deu para servir no chamado que eu tenho. No chamado que eu tenho. Você é distinto disso. Você é um indivíduo, uma pessoa que tem um dom de Deus para cumprir um propósito divino. E isso é muito importante entender. Porque dentro de um ativismo, às vezes, religioso, ele é intenso na vida de muita gente, mas não traz felicidade, não traz completude, ainda que essas pessoas ainda sejam usadas por Deus. E às vezes vem aquela pergunta, né? Aquela dúvida. Mas aquela pessoa é usada por Deus. Mas só ser usada não é o que define a pessoa. Agora, é importante você entender a sua identidade espiritual. Você não pode perder a identidade humana por causa da sua identidade espiritual. Você ainda está num corpo físico, você ainda possui uma alma, que é a capacidade de raciocínio, de pensar, de ter vontade, de ter desejos. Mas você precisa também identificar dentro de você a sua identidade espiritual. Paulo aqui está dizendo assim, esse é o dom que opera nele. Paulo, olha, ele está dizendo assim, eu sou uma pessoa, Paulo de Tarso, né? Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Mas Paulo, ele não perdeu a identidade dele. Então a gente precisa ter muito claro em nossa vida, e isso vai trazer, quando eu compreendi isso, me ajudou bastante. Quando eu compreendi isso, me ajudou muito a entender quem eu sou como pessoa, a minha identidade como pessoa, a minha identidade física, como eu tenho compromisso com esse mundo, com as coisas desse mundo, na sociedade em que eu vivo, na família que eu frequento, onde eu estou, qual a minha função? Eu não me isento disso. Mas por outro lado, eu tenho muito bem definido quem eu sou na minha chamada. Como Deus me deu dons, ativou dons na minha vida espiritual, para mim cumprir o chamado. Então, Deus me chamou para ser um pregador. E Deus me deu dons para cumprir esse dom.
essa identidade espiritual. Eu sou definido. Eu não preciso ouvir cada 15 dias uma profecia nova para entender o que eu sou em Deus. Eu tenho muito definido. Eu lembro que antes de eu começar a entender a minha vida espiritual, eu recebia muita profecia, muita, a respeito do meu chamado, do que Deus tinha para a minha vida. Depois que eu decidi entrar no meu chamado, isso foi um processo de oração, ficou muito claro essa identidade, eu assumi, sem dúvida nenhuma, o chamado de Deus para a minha vida, não questionei nunca mais Deus sobre isso, nunca botei Deus contra a parede, contra isso. E eu percebi que eu parei de receber palavras proféticas exatamente a respeito disso. E um dia, perguntando para o Espírito Santo, Deus, por que o Senhor não traz mais palavras como trazia antes de eu entrar no ministério? Aí Deus disse, porque você compreendeu. A profecia é uma maneira de predizer algumas coisas que vão acontecer na sua vida. Uma vez que você compreende isso, você amadureceu isso, assumiu isso por fé, eu não preciso mais te relembrar. Porque agora você é a mesma coisa do seu nome, da sua identidade física. Ninguém precisa lembrar você todo dia que você é fulano. Porque está muito definido dentro de você. Por isso que alguém vai, quando você vai em algum lugar, e a pessoa fala, como é seu nome? Você não pergunta para alguém, como é que é meu nome? Não, você sabe seu nome, é sua identidade. Você sabe seu endereço, você sabe aquilo que faz um conjunto, atributos da sua identidade física. Assim também é na nossa identidade espiritual. E deixa eu dizer aqui, uma grande maioria de pessoas, mas uma gama enorme, não tem essa clareza da sua identidade espiritual, não tem clareza do seu chamado, qual é sua função no corpo. Por isso que, ao não entender a função no corpo de Cristo, não entendendo a sua chamada espiritual, muitas vezes dons que Deus deu a você não são ativados. Muitas vezes dons que Deus deu a você não são ativados. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Deus pode ter chamado você para um ministério de socorro. Isso significa o quê? Que Deus te chamou você para ganhar dinheiro, por exemplo, para investir no evangelho. E você está numa situação aí de perrengue. Por quê? Aquilo que deveria ser ativado em termos de sabedoria, de dons para você ser um empresário e ganhar dinheiro, não ativou na sua vida, porque você nem compreendeu a sua chamada, nem compreendeu que é isso que Deus gostaria para a sua vida. Está fazendo outra coisa, enquanto deveria fazer, entender esse chamado de Deus. Existe lá uma lista, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, 28. E ele diz assim, primeiramente Deus chamou aqueles para serem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, daí vai falar, né, os outros dons do corpo de Cristo, tudo aquilo que envolve a nossa chamada, ali define a nossa chamada. Eu vou falar uma coisa aqui, não tem muito tempo para falar muito nessa live ainda, mas deixa eu dizer uma coisa, eu conheci muito o chamado de Deus sobre a minha vida, identifiquei isso, é como se acoplasse no meu espírito o entendimento de Deus, foi orando em línguas, gastei muito tempo com isso, recebi uma instrução de um homem chamado Dave Robertson, foi assim um revolucionador, mudança da minha vida. Eu talvez jamais cumprisse o chamado que Deus colocou na minha vida se eu não tivesse entrado. Foi a ferramenta mais extraordinária que Deus colocou, que Deus me deu. A oração em línguas. E eu lembro que bem no início do meu ministério, eu fiz um propósito de orar de 2 até 10 horas por dia em outras línguas.
E isso, de alguma forma, quando eu estava orando, eu não entendia emocionalmente, mas espiritualmente estava me encaixando, me introduzindo para dentro da minha identidade espiritual. Esse ano eu estou completando 36 anos de ministério. Eu nunca duvidei. Pessoas ao meu redor nunca ouviram da minha boca uma dúvida sobre o meu chamado, sobre o que Deus tinha na minha vida. Porque aquilo ficou tão claro. Então é importante, querido. Isso traz uma completude de vida. Quando você entende o seu chamado espiritual, a sua identidade espiritual. O que Deus chamou você para você fazer. Aqui Paulo está definindo. Paulo está definindo a chamada dele, né? Ele está dizendo, eu, Paulo, está com nome físico, identidade física, mas ele fala assim, eu fui chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, querido, eu quero profetizar. Se você quer romper esse ano, e esse ano é um ano de rompimento para a sua vida, se você quer romper, você precisa caminhar em busca de conhecer a sua identidade espiritual, o que Deus chamou você para você fazer. Amém? Se você recebe essa palavra, escreve aí como um profeta de Deus, diga assim, eu recebo essa palavra, eu creio nela em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já vou agora profetizar os Salmos 91. Eu tenho falado aqui, acho que em 2 ou 3 lives aqui, no final de semana passada eu fiz um procedimento numa veia, né, no meu coração, e eu estou um pouquinho de descanso agora, então minhas lives eu estou tentando fazer um pouquinho mais curta essa semana, porque eu estou num processo ainda, né, de recuperação aqui, tá bom? Foi tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus foi tudo certinho. Deus está no controle, né? Deus usando os médicos, né? Eu coloquei algo para desentupir minhas veias do coração, tinha 2 veias mais entupidas, mas eu tô tudo bem, tá tudo tranquilo aqui. Vamos lá? Deixa eu dizer uma coisa para você antes de orar com você, ó. Aqui eu tenho um combo de livros que eu fiz esse mês. Gente, esse é o melhor combo que nós fizemos. São 7 livros, ó. 1, 2, livros maravilhosos, como esse aqui de finanças, o Andando no Poder, A Unção, um livraço. Esse livro aqui é Segredos Espirituais. Esse livro aqui de finanças, são 7 livros. Todo esse pacote aqui, ó, daria R$340, R$339. Você recebe esse pacote todo aqui com 7 livros por R$239 e ainda mais um bônus, mais esse pendrive aqui, ó, que tem 70 horas de mensagem, tá? Você pode pedir no WhatsApp que tem aí, aparece aí no Instagram, ou você pode pedir aí no WhatsApp que aparece aí no YouTube embaixo aí, ou também no nosso site, irineugruber.com.br, tá bom? Gente, aprenda a investir em você. A pessoa que mais deve acreditar na sua vida é você, porque Deus já acreditou em você. Agora, esse é um box, né? Um combo, que você tem quase R$200 aqui de bônus, tá bom? Então você pode pedir aí, nós enviaremos para você para todo o Brasil. O pessoal que acompanha a gente fora do país, a gente precisa ver uma outra maneira, tá bom? Aí não é esse valor, porque o frete é muito caro para fora do país. Aqui dentro do país nós temos um convênio com o correio e a gente consegue mandar para você. Vamos lá profetizar os Salmos 91, declarar essa bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero orar, não é repetição de palavra, mas eu quero orar com você as bênçãos dos Salmos 91 sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Diz assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei. Louvado seja o teu nome, Jesus. E eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu profetizar e declarar a bênção de Deus agora sobre a sua vida. E que estas bênçãos aqui da palavra de Deus estejam sobre você, sobre a sua vida. Pai querido, eu oro por aquele que está precisando de um milagre físico agora. Eu quero declarar, meu Deus, que esse câncer, que esse caroço, esse nódulo venha desaparecer agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro agora que essa hérnia, que essa alergia saia desse corpo, que essa dor de cabeça, essa dor no estômago, meu Deus, eu oro para essa dor no quadril, na coluna, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura agora. Meu Deus, eu quero também declarar uma bênção de Deus, um rompimento do céu. Aqueles estão atados em opressão, em depressão, em angústias emocionais, espirituais, em lutas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar agora, nesse casamento, nessa família, nesse pai, nessa mãe, sobre a sua vida agora, que seja rompido esse mal, essa angústia espiritual, essa angústia emocional, essa luta que você está passando, que seja rompido agora, que todo espírito de inveja, todo espírito de feitiçaria, de bruxaria, todo espírito de traição, no nome de Jesus, seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida financeira. Esse mês de fevereiro será um mês das bênçãos de Deus sobre você. As portas vão se abrir. Se você precisa de um milagre, que as suas finanças sejam rompidas. Meu Deus, se você precisa de um livramento agora, você está perdendo bens, patrimônios por dívidas, que Deus traga um livramento dessa escravidão agora, no nome bendito de Jesus. Que as portas sejam abertas, você que precisa vender uma casa, um sítio, um apartamento, um carro, para pagar dívidas, no nome do Senhor Jesus, que estas portas se abram agora. E eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você vai dizer, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus.
Amém. Gente querida, povo abençoado de Deus, hoje é o dia de viver o milagre de Deus. De viver o milagre de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, deixa eu dizer algo. Seja um pregador da palavra. Pregue a palavra. Como, pastor? Compartilhe essa live com alguém. Alguém está precisando dessa oração, alguém está precisando dessa palavra. Abençoe a vida de alguém aí, tá bom? Então, Deus te abençoe. Você tem um dia, uma noite abençoadíssima de Deus. Amanhã, 5h30 da manhã, estamos aqui na nossa oração do Pai Nosso. Um grande beijo no coração. Povo lindo do Senhor, povo abençoado de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te abençoe. Esse é um dos maiores combos que já fizemos. São 7 livros: Deus e o Dinheiro, Finanças, Andando no Poder de Deus, Segredos Espirituais, Unção, O Alvo de Deus e A Força da Fé. Todos esses livros apenas R$ 239 e você ganha mais um super bônus. Um pendriver com mais de 70 horas de mensagens. Não perca essa super promoção!